voluntariado, filosofia. Alguém não? Entendeu? A gente trabalha fundamentalmente com a filosofia, nem vendo vertentes de voluntariado e cultura. Então, eu fiz uma pequena apresentação aqui só para vocês terem uma noção do que é a nossa prova. Pode passar, por favor. Só colocando na prova, está presente em 46 países do mundo, e com essa vertente da filosofia, a filosofia é uma maneira clássica, uma filosofia acadêmica, e uma das coisas que a gente busca trabalhar muito é o símbolo político e na busca do que é o ser humano. Tem um site nosso, na prova popular, é o site internacional, que lá você pode puxar qualquer país. Está dando problema? Eu acho que um pouco longe, aí não sei, dá a impressão. Eu estou mudando. Acho que está mais. Tá bom. Melhorou? Ok. Passa, por favor. Bom, dentro dessas vertentes que eu falei, né, a gente tem um curso de filosofia maneira clássica, dentro do processo da filosofia. Na cultura, a gente busca esse resgate cultural de várias civilizações. E na parte do voluntariado, que seja uma expressão dessa filosofia, dessa cultura para a sociedade. E aqui só para mostrar, né, as duas unidades que nós temos em Belo Horizonte, uma na Alta Fronteira, outra na Minas Portas. Tá? Fica o convite para quem quiser conhecer. Bom, a ideia hoje é se fazer um debate. Né? Eu não tenho a pretensão de fazer uma palestra sobre o tema. É um tema muito amplo, entram questões técnicas, eu vou deixar passar a mão na parte jurídica, vamos colocar assim, e tem questões muito interessantes e particulares. Né? Vai envolver temas metafísicos, vai esbarrar nas crenças que cada um tem, e basicamente poder conversar muito sobre conceito de justiça, sobre livre-arbítrio e sobre destino, que são coisas que vão cercar esse ambiente. Então, como é o debate, antes até a gente explorar um pouco, eu não queria ter de vocês o que vocês acharam do filme, as partes que vocês acharam mais relevantes. Você vai com alguns projetos de conversa para a gente ter uma referência. Mas a ideia é que seja o mais livre possível. Gente, o microfone está aí. Eu acho que vocês podem começar. A ideia é justamente ser um debate jurídico-filosófico. Então, nada melhor do que isso. O que vocês acham que ficou de ideia fundamental, assim? Lembrando que esse é um filme de ficção científica que aconteceu no ano de 2054, quer dizer, ele foi gravado em 2002, mas hoje a gente já está em 2014, então seria algo daqui a 40 anos, né? Então é uma tecnologia um pouco distante da gente, mas eu acredito que tem elementos do filme que a gente vê acontecendo hoje em dia. Então, o que vocês acharam, assim, o que foi mais impactante para vocês? Daí a gente começa a falar. Só levantar a mão, vem o microfone, fica com o João. Boa noite. O foragido do crime, dando palpite, esse filme eu já até citei uma sustentação moral há um tempo atrás, porque eu acho que a nossa justiça faz demais esse exercício de futurologia, né? Você vai cometer um crime, então vou te prender antes que você cometa o crime. Isso, infelizmente, é muito mais real hoje do que aí no filme. E o mais chocante
do dia que eu citei esse filme na sustentação oral, é que o desembargador relator tinha assistido o filme e foi de uma beneficência, estupidez extrema de dizer que ele gostaria que existisse um crime mesmo, isso seria muito bom. Lembrou esse tipo de condenado, infelizmente. Eu acho curioso isso, Bruno, que você colocou, porque a escolha, esse filme eu escolhi também justamente por conta da minha atuação na área criminal. Há muitos e muitos anos, desde que eu vi esse filme, eu vi em 2002, eu vi no cinema realmente. E na minha vida criminal, de defesa, eu sempre pensei justamente isso. Eu via as coisas acontecendo na minha frente e eu falava, caramba, isso é muito Minority. Então, eu acho que é um dos filmes que eu vejo muito acontecer, né? Porque é essa ideia de qual é a certeza que a gente tem de que aquela pessoa vai realmente cometer um delito. O que leva todos a terem essa certeza, porque eles têm, né? Eles têm a certeza pelo passado, como se o passado fosse algo determinante do futuro que vai acontecer, né? Aí já está o direito penal do autor, né? E não do fato, né? Porque, na verdade, a prova pouco importa a prova, não é tão produzida assim. Tem uma questão de você acreditar que o destino, por vezes, é inexorável. É como se o papel da educação, o papel da transformação do ser humano fosse nulo. Ou seja, ele cometeu um crime, ou ele tem essa tendência, ou foi visto, ele coloca essa ideia, né, de seres que veem isso e isso vai acontecer. É uma discussão um pouco antiga. Na Grécia Antiga era muito comum o homem se colocar como o senhor do seu destino. Tem algumas passagens na mitologia, como de Ulisses, né, o Odisseu, que ele vence a batalha de Troia e ele maldiz os deuses, como, olha, foi tudo eu que fiz. Historicamente, depois a gente vai ver os romanos que vão falar de o destino inexorável, acreditar que os deuses comandam tudo e que não há como fugir. Então, o povo que segue essa linha, né? O detetive John, ele acaba cometendo um crime que foi visto. E isso foi colocado como determinante, como se não tivesse escolha. Então, acho que uma das questões relevantes é pensar na escolha que temos e o quanto o meio e principalmente a educação pode transformar isso. Você falava que ensinar a criança para não ter que maltratar o adulto. E cada vez mais a gente vê isso ausente da nossa sociedade. Né? É como se a gente não acreditasse que as pessoas podem ter mudanças, podem sofrer mudanças. Então isso vai acabar, pelo que vocês estão comentando, vocês vão ver no dia a dia, que é como se as coisas fossem engessadas e que as pessoas fossem essencialmente ruins, ou naturalmente fossem ligadas a cometer crimes ou a construir isso não haverá nada que possa mudar. Então acho que é uma discussão bem interessante aí. Outro ponto que eu acho que é relevante também é a questão das crenças. É engraçado que parece uma coisa humana, o ser humano tem crenças, ainda que a crença dele seja que ele não tem crença. Por exemplo, a gente ouve pessoas que se declaram ateias. E isso é uma crença. E às vezes, uma situação que me vem à mente é que toda vez que a gente tem uma crença, que no fim das contas não é uma certeza, a gente para de pensar, a gente para de refletir. Então é como se aquilo está determinado, não há nada que possa ser feito, eu paro de raciocinar, eu paro de ver as possibilidades, eu paro de estar presente. Ele simplesmente engessado naquelas circunstâncias, acreditando que aquilo vai acontecer. Então, acredito que pode ser um aspecto interessante para conversar. Uma coisa que chamou bastante atenção no filme foi a questão de você confiar totalmente no sistema, né? Estava adaptado ao sistema. Então, só quando ele é vítima desse sistema, ele começa a enxergar o sistema de uma maneira diferente. Então, a gente que lida com a lei, assim, é muito comum isso, né? E é muito importante a gente se colocar no lugar do outro
né, para ver o que aquele outro sofrendo em termos de opressão do próprio Estado. Né, o que aquele Estado está oprimindo e tudo mais. E engraçado que o Júnior falou, né, vocês falam que tem essa experiência na área criminal, eu tive na área civil. De um professor que pensou, talvez passou pela cabeça dele, né, questões nossas de cliente assistido e pensou, e convidou uma aluna para sair, né, e com os amigos, e por isso, sim, ele foi removido da escola, né, sofreu um tanto de consequências, né. E esse professor me falou, uma pessoa que tem uma vida social, que está super adaptada, mas que ele nunca pensou ser vítima desse sistema dessa maneira. Né? Então, ele me chamou muita atenção nesse sentido. Sobre isso, justamente a gente fica pensando, né? No júri, por exemplo, tem defensores do júri aqui, né? É muito fácil você apontar, é muito fácil o promotor chegar e criminalizar e apontar para aquele réu como esse cara não presta, esse cara cometeu um crime hediondo, esse cara ele é muito cruel, enfim. E se fosse com ele, né? E se fosse com o filho dele? Existe uma hora, vocês veem, não sei se vocês repararam isso, ele fala, o personagem do John Anderson, ele fala várias vezes, everybody runs, né? Quer dizer, todo mundo foge. Então, quer dizer, é justamente isso, e ele foge, porque ele precisa provar a inocência. Então, os criminosos, em tese, eles não fogem porque eles têm essa ânsia de fugir, mas eles querem provar o que realmente aconteceu. Né? E ele faz exatamente o comportamento que aqueles caras que ele prendeu fizeram, faziam. Ele vai repetir o comportamento. Né? E existe aquela hora que ele fala também assim, mas então será que esses anos todos eu prendi inocentes? Se existe uma possibilidade de que esse destino não acontecesse, que existisse um destino alternativo? Será que é tão minoritário assim? Será que é tão dissonante, é tão pouco importante assim? Eu prendi as pessoas. Né? Você começa a reconhecer, ele começa a se reconhecer no batom positivo e ao mesmo tempo das possibilidades como ele acreditava que ele não mataria alguém, dos que acreditavam que poderia ser diferente. Na área das malucas sempre foi o primeiro que soube o seu destino, você pode mudar. Então ele nesse papel educacional, se falasse o que aconteceu, ou se tentasse educar essa pessoa de algum modo, isso traria uma mudança ou não. Platão colocava que a justiça ela é dada por quem é a pessoa e pelos seus atos, sempre a conjugação de ambos. E, então só o ato seria, que é entra na questão dos aprisionamentos, dos criminais, mas é algo de se pensar. Quer dizer, quem somos, entra no aspecto bem íntimo, e o que nós podemos fazer. Que entra nas circunstâncias, quando aquela cientista segura a planta, né, e a técnica, e a planta que até que não era carinhosa com ela, era fácil, acorda, né? Tudo sobre isso. Então é um aspecto interessante também, né? Do indivíduo cidadão sob certas circunstâncias. E aí, pessoal, quem mais? Vamos embora, debate, tem que ter participação popular. Bom, chamou muita atenção a discussão realmente, né? Até me remeteu o livro do Cecília, se o ser humano é capaz, né, de, por si só, romper com os valores do sistema, né? Você precisaria necessariamente de uma conotação, vamos dizer assim, conflito moral. Na verdade, é uma discussão até bem atual, né? Visão dos liberais e dos comunitaristas, né? Se essa moral seria individual, né? E ele seria capaz, por si, e aí, numa matriz kantiana, ele seria capaz de chegar a essa razão, ou não. Essa moral seria coletiva, né? E você necessariamente estaria inserido nesse ponto de vista. Né? Para mim, o filme desse ponto que chamou mais a atenção.
grande unanimidade. Acredita-se que o ser humano ele tem algo que a gente chama de equilíbrio. E aspectos do seu temperamento, da sua personalidade e a educação. Esses três aspectos conjuntos diriam quem é uma pessoa. E esse aspecto da índole, muitas vezes, ele fica socialmente. Você falando, eu lembrei daquele filme Cidade de Deus, tem um personagem desse filme interessante que é o Buscapé. Ele nasceu na favela, cresceu na favela, o irmão dele era assaltante, e um dia ele decide, vou virar um assaltante também, não quero virar bem. Aí ele vai assaltar o ônibus e o cobrador deixa ele passar debaixo da manhã, reconhece ele e não vai para o cobrador. Vai mostrar os pensamentos dele. Poxa, eu ia assaltar o ônibus, mas o cobrador era tão legal. Aí ele vai assaltar a padaria. Ele vai assaltar a padaria, a menina começa a conversar com ele, passa o telefone para ele. E, ou seja, resumindo, ele não consegue entrar. Porque é uma prova. O taxista paulista. Agora paulista eu vou conseguir. Não existe um paulista legal. Não existe paulista legal. Então é interessante isso, mas da observação é exceção. Normalmente, infelizmente, ou características sociais, é muito comum a pessoa ser levada por um livro. Mas é claro que se a educação tem uma função, é considerando que as pessoas podem ser atingidas nessa essência. Alguns acreditam que ela é coletiva no sentido junguiano, algo de um inconsciente coletivo. Se você Sócrates vai trabalhar essa ideia, as pessoas têm o bem dentro delas. Se ela for bem direcionada, você consegue tirar isso de dentro dela, ainda que ela não tenha consciência. Com os diálogos que ele faz isso com escravos, que não sabia chegar ao fim da solução, ele vai puxando o cara, fazendo as perguntas corretas, é um sistema de educar ele, de reduzir, de tirar ele daquela atividade. Então, particularmente como educador, eu acredito nisso, que isso é possível. Eu não digo que é fácil, mas que é possível. Porque se não fosse possível, você pode desistir. Se a gente acreditar que o destino é 100% inexorável, não temos mais nada a fazer, é só deixar as coisas andarem. Nesse ponto, você acredita em uma racionalidade mínima, um padrão mínimo, né, de racionalidade do ponto de vista moderno? Exemplo, por exemplo, uma questão, uma tribo africana que comete assassinato de toda a primeira criança nascida na primeira semana do mês. Você enxerga nessa situação um traço de modernidade, de racionalidade ou não? Você entende que essa perspectiva comunitária deve prevalecer porque é uma questão da família ali da tribo, né? Se você tivesse que optar, qual posição você tomar? Dentro desse tema, entra no aspecto moral. A gente trata, dentro da filosofia, uma ideia de uma inspiração de ser universal. É muito comum, quando a gente ouve essas tradições corriqueiras, que em algum momento houve uma deturpação de uma lei. Por exemplo, mesmo que os mares falavam que quando a pessoa cometia um crime, tinha que lhe abrir o peito, tirar o coração e expor ao sol. E se esse coração fosse purificado, ele estava limpo. Isso é um símbolo. Com a decadência da civilização, eles começavam a fazer, bom, o cara cometeu o meu, rasgava o peito do cara, arrancava o coração dele para fora, ele vê mais risco por isso. Aí o cara morreu, ele era culpado mesmo. É claro que isso não é nacional e nem é tradicional. Isso é perda de valores. Por exemplo, na Índia, a como sagrada, isso não é um conhecimento, isso é uma tradição. Como tinha muita gente para alimentar, é mais fácil a vaca ficar viva para alimentar mais gente do que matar, ou então, eu vou explicar isso para o povo. A vaca é sagrada. Entre os muçulmanos, o corpo trazia muitas doenças. Então, como eu não falo do grande agora, o corpo é um animal sujo, o demônio está nele. Mas não que necessariamente aquele que professor acreditasse nisso, é uma questão circunstancial. E aí entra o problema histórico, muitas vezes
gente para de pensar. É sempre importante você pensar por que eu tenho essa crença. Por que eu tenho que olhar para a Meca e me renunciar 3 vezes ao dia? Por que eu tenho que passar na entrada da igreja e fazer o pai? Ou por que eu tenho que duvidar que Deus existe? São padrões que nos são passados culturalmente e muitas vezes eles simplesmente não pensam nisso. Um pensamento filosófico interessante é sempre deixar a margem da nossa própria ignorância. Só que essa palavra isso, eu não duvido do que você me fala, eu não estou entendendo. Então, se você me afirma algo, não por respeito a você, mas eu tenho que me questionar, eu tenho que questionar esse pensamento. Porque se eu aceito ou se eu rechaço, eu paro de pensar. Se eu falo para vocês, ó, Deus existe, eu não penso mais em Deus. Deus é uma coisa estática, parada. Se eu falo Deus não existe, isso também está parado também. É uma certeza que eu tenho. Eu nunca mais penso isso. Então isso vai valer para tudo na minha vida. Se eu penso, eu vou voltar para o pressuposto que um criminoso é sempre um criminoso, acabou. O cara pode ter o que ele quiser, que ele é um criminoso. Então é o comportamento que eu vejo que é humano, assim, humano no sentido de ser comum, mas que deveria estar sempre repensado. Nenhuma tradição que a gente carrega deveria ser questionada. Nenhum valor, como a gente acha que é um valor humano, não merece um preço valor. Porque essa é a ideia do livre-arbítrio, existe algo em nós que nos dá a chance da dúvida, que nos dá a possibilidade de pensar diferente, de comportar diferente, inclusive, do que a sociedade está fazendo. Isso é flagrante, tem muitos exemplos históricos disso. E que são as pessoas que marcaram a história da humanidade. Quem mais? Bom, acho que é fantástico. Eu estou até pensando nesse texto de nós. Um ponto que eu achei muito interessante foi o personagem, a partir do sofrimento dele, ele busca criar estratégias para se proteger, para evitar toda a sua emoção. Então ele busca, o filme nos leva a pensar que foi criado um mecanismo racional, totalmente objetivo, de combate. Eu senti como se fossem os robôzinhos para combater o mal. Aí eu achei interessante uma parte do filme que mostra ele tendo as lembranças do contato com a família, quer dizer, no momento tem a questão da subjetividade no filme, do contato do olhar do outro. Um ponto que eu achei interessante foi a questão do olhar, como é importante a questão do olhar e como que pode ser distorcido, como pode ser manipulado. Eu achei isso muito interessante e a todo momento o personagem busca se controlar a sua emoção, o seu sofrimento, de uma forma bem mecânica, bem objetiva, bem racional. E muitas vezes no sistema de justiça é muito isso mesmo, apontar o concreto, o objetivo, não dá espaço para a subjetividade da pessoa. Então, assim, diante desse sofrimento que leva ele a entrar nesse circuito mecânico para combater os crimes de uma forma bastante racional. E no momento ele trabalha a dor dele, aí no decorrer do filme começa a mostrar o sofrimento dele, a história dele, a perda do filho, o que isso provocou nele, o sentimento nele, e a partir daí ele entra nesse mecanismo aí. Então eu achei interessante essa questão da subjetividade, assim, ele abafou o sofrimento, entrou no circuito, virou um robôzinho, todo mundo começou a agir como um robôzinho em combate, quer dizer, um pensamento totalmente racional e objetivo. E essa subjetividade, assim, só no final você vai entender a dor dessas pessoas, E a partir da dor que passa a refletir sobre essa mudança de comportamento para combater o crime, para evitar a dor do outro. Eu acho que é assim, muito simples. Sobre essa questão da subjetividade, nós, aqui do direito, a gente deve ter percebido, o pessoal deve ter olhado isso, a questão do elemento subjetivo na prática de um crime. Porque o tipo penal é objetivo,
subjetividade também. Qual é a intenção daquele agente quando ele cometeu aquele delito? Né? Isso é uma necessidade. E no filme, os precórios, eles não viam, existe até uma fala nesse sentido, né? Eles não veem a intenção, eles veem o que vai acontecer. É como se a intenção não importasse. Não importa a motivação do agressor, do criminoso, não importa se houve alguma excusa, por exemplo, exigibilidade de conduta diversa, não se considera isso, se considera o fato objetivamente. Não há subjetividade nem mesmo na aplicação da pena. O princípio da individualização da pena, ele não se aplica, porque a pena é una para todo mundo. E aí está a questão de valores daquela sociedade, a ponderação de valores. Para você salvar uma vítima, você impedir que uma pessoa seja morta, para você salvar uma vida, você acaba com outra vida, você extermina outra vida. Porque quando eles colocavam aquele halo e jogavam aquela pessoa na masmorra, naquele presídio, naquele lugar remoto, raspavam a cabeça, quer dizer, algo muito comum para a gente também, colocavam aquele uniforme e a vida dela ia passando, quer dizer, aquele crime que a tese teria cometido vai passando, e só aquilo. E a pessoa, em nenhum momento eles falam sobre o tempo, quanto tempo aquela pessoa vai ficar aí. Então, qual que é a subjetividade na análise no julgamento daquele caso? Não tem nada. E isso é algo que é pregado como sendo bom. E é muito interessante, eu acho, a gente pensar e trazer isso para o dia de hoje. Até que ponto, na prática, os julgamentos não estão acontecendo assim? Será que os julgamentos estão realmente obedecendo às normas penais? Será que a individualização da pena está sendo realmente percebida? Né? Será que o elemento subjetivo, dolo, culpa da gente está sendo realmente levado em consideração nos julgamentos dos crimes que a gente tem hoje em dia? Então, isso também é algo a ser pensado. E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu hoje estou completando 16 anos de professoria pública, exatamente hoje, né? E nesses 16 anos, a maior parte do tempo eu atuei na área criminal. É muito bom ser defensora pública, eu me considero privilegiada porque como profissão, carreira, e a minha opção social. Eu acho que eu ganho para fazer o que eu gostaria de fazer. Bom, mas é também muito angustiante. E durante todos esses anos, e na área criminal, a gente tem um punhado de gente aqui da área criminal. Na área criminal, a gente perde, quando a gente ganha uma luz no fim do túnel, né? Algo que nos anima. E durante esses anos eu assisti muitas condenações injustas. Muitas. Se a pessoa era culpada, eu não sei, mas não havia prova. Não havia prova. Às vezes a ansiedade da sociedade de achar um culpado, isso é tanto pior quanto pior é o delito, e mais grave as consequências em todos os sentidos. Quando você tem uma condenação por estupro, por exemplo, você não tem aquela pena apenas, você tem um risco daquela pessoa na cadeia, que é a primeira que cansa de uma rebelião. Então você tem riscos maiores, você tem um risco que a polícia chega lá e apresenta esse aqui, ó. Aí, tem também para festa. Assistir a essas tantas injustiças é angustiante. É muito angustiante. Durante muitas vezes eu acho que eu me coloco demais, às vezes, naquilo que eu faço. Eu vivo muito intensamente, para bem e para o mal, né? Eu sou muito alegre, muito intensamente, mas também eu sofro muito intensamente. E eu nunca consegui ter uma separação muito grande do trabalho. Eu acho que, exatamente porque eu considero esse trabalho também uma missão em minhas crenças, muitas, eu considero esse trabalho também uma missão. Então, às vezes a dor do outro me dói muito, a injustiça me dói muito.
vontade de vir da defensoria, de trabalhar com justiça, de algum jeito. Eu descobri isso só depois de ter feito direito, mas acho que já estava lá, a semente já estava lá para trás. E essa angústia que a gente vive é uma angústia adoecedora, porque a gente percebe esse sistema, a gente percebe as falhas desse sistema, a gente tenta mostrar para as pessoas que elas, acreditando nesse sistema, estão sendo tão ruins como aqueles que elas condenam, estão sendo tão cruéis, tão criminosa quanto os que elas condenam, mas as pessoas não enxergam isso. E isso é extremamente frustrante. Isso dá uma frustração, às vezes, assim, com a justiça. Eu sou obrigada a estar um dia andando com os meus. Porque eu vou fugir, porque eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de condenar. Eu sou culpado, não sou culpado. Então, as pessoas dizem assim, quem tem convicção na inocência não tem medo. Eu tenho medo de nada, mas tenho muito mais medo, porque é extremamente frustrante e angustiante isso. A questão do sofrimento que fez com que ele mudasse, tomasse uma posição diferente, eu vejo o sofrimento um pouco como algo humanizador. Não que eu esteja desejando que as pessoas sofram, mas eu acho que aquilo que a gente sofre pessoalmente, isso tem algum significado, é que o sofrimento nos humaniza. A gente passa a ter mais facilidade de se colocar no lugar do outro, de amar com as palavras, de ter compaixão, de se colocar nesse lugar do outro. Esse sofrimento ele é democrático. Todo mundo tem sua conta. Uma outra questão, vou falar um monte para vocês salvam uma coisa. Uma outra questão que eu fiquei me colocando, eu hoje trabalho com pessoas em situação de rua e a gente lida com uma sociedade que quer limpá-los como se eles fossem lixo, como se eles fossem mais um lixo colocado ali na praça, na calçada, que tivesse que limpar. E a prefeitura faz isso com uma alegria muito grande, de tentar limpar. A gente vem colocando essa questão, isso está passando por uma série de debates. Mas ainda bate com essa questão de cada um que tem essa ideia de que a gente precise limpar a sociedade daquilo que a gente considera mal. Nós estávamos numa roda de conversa exatamente com uma equipe da prefeitura que faz essa limpeza das ruas. Em 10 eles tinham só o material, inclusive. E eu coloquei com essas pessoas, falando aqui com os meus colegas professores, se fosse dado escolher, talvez eu fizesse um X em alguns colegas, falasse assim, esses aqui não deveriam ser defensores, vão limpar da defensoria e tirar. Mas pode ser também que eles fizessem um X em mim, e achassem que eu também deveria ser limpado da defensoria pública. Então, toda vez que a gente entende que está tirando e limpando e excluindo alguém, a gente tem esse pensamento que separa nós e eles, né? Nós somos os bons. A gente primeiro está usando algum critério, tem sempre algum critério que não necessariamente é um critério correto. Aliás, não sei se seria um critério correto para o que é bom e mal. Acho que nós todos somos bons e maus em alguma medida. Acho que as circunstâncias vão favorecendo
escolhas. A educação favorece algumas escolhas. Um ponto que você citou que eu acho interessante é falar que o sofrimento pode dar essa humanização ao processo. Normalmente são duas reações básicas, tantas que podem acontecer, mas ou fica num sistema cartesiano, frio, que a pessoa se fecha e cumpre o dever dela, entre aspas, o dever, ou ela se solidariza se ela se identifica com isso. Se a gente começar a pensar em humanidade como um ser único, por assim dizer, com as suas individualidades, mas que todos participamos disso. Ou seja, se um é condenado, a condenação é da sociedade, não é só da pessoa. E até no filme retrata isso, que o policial, até ele ser a vítima, ele cumpria livremente. Ele não questionava o sistema estava ótimo. Então, é interessante levar isso para ver até que ponto que eu se explique isso com a dor humana. Porque a dor humana, o sofrimento, é uma coisa que é simples. Agora, muitas vezes as pessoas se fecham e, bom, isso não é comigo, isso não vai me atingir. Até atingir. Então, a gente poderia fazer esse processo antecipado, ou seja, deixa eu me posicionar de modo que eu perceba que se existem condenações, se existem presos, se existem réus, a sociedade como um todo está perdendo com isso. Não é só as pessoas que estão, não é só as pessoas que estão na rua que estão sendo prejudicadas. Então, não é um processo, infelizmente, é um processo facultativo. A gente normalmente faz de maneira do direito de livre-arbítrio, não como você é submetido a isso. Mais comentários? Deixa eu levantar uma questão, não sei se algum de vocês pensou nisso, mas se a gente sai um pouco da área criminal, no nosso mundo hoje, no nosso sistema jurídico, o que é feito, quer dizer, você pensar no futuro, e você punir uma conduta que ainda não aconteceu, ou você lidar com uma conduta que ainda não aconteceu. Isso seria permitido no Brasil, de alguma forma, no nosso sistema? A gente lida com isso? Saindo um pouco do crime, assim. Crime de perigo abstrato, a gente pode falar nisso. Você vai prejudicar alguém? Sim, exato. Um outro exemplo que é impossível, assim, tá. Eu vejo muito relatório social de processo de Eu vejo muito relatório social de processo de adoção, dizendo que tudo indica que a mãe não será uma boa mãe, e por isso a criança tem que ser colocada numa família substituta, no exercício de futurologia. É muito comum, por exemplo. É possível saber se a mãe será uma boa mãe? Sim. exame criminológico. Perfeito, exame criminológico, literalmente futurologia. Exame criminológico é você traçar o perfil daquele criminoso para saber se ele pode voltar para a sociedade ou não, se ele já está pronto. Para se ele já foi ressocializado, já pode retornar, ou se ainda não, você tem que ter um perigo muito sério para a sociedade. No crime ainda, o exemplo mais vívido dessa questão da futurologia que eu vi foi quando eu fazia o núcleo de urgência em Ribeirão das Neves, veio o juiz da primeira vara criminal, qualquer hipótese de prisão flagrante não analisava nem a legalidade da prisão, nem relaxava para tomar qualquer medida de imediato. Mandava para o psicólogo, setor de psicologia do Tribunal de Justiça, avaliar se aquela pessoa, em liberdade, cometeria ou não um delito. Ele tinha que entrar para habeas corpus sem nem ter decisão. Converter
conhecido como boca de fundo, ela não tem o direito de ser uma pessoa que não pratica crimes. Então, no tópico, eu acho que o tempo todo é teologia, assim, as prisões, tudo, porque às vezes a gente não tem nem materialidade. O que eu acho do tópico também é que eu vi no criminal, a maioria das vezes não existe usuário. Qualquer pessoa que esteja numa boca de fumo, comprando droga para consumir, se tiver uma abordagem policial, ela será considerada traficante, mesmo assim. Principalmente nessa questão da boca de fumo, eu acho que tem exceção. Tem exceção de quando o policial tortura essa pessoa até ela dizer quem é o traficante verdadeiro. E ele faz aquela chantagem. Se você me falar quem que é o traficante, eu vou te colocar no uso. Se você não falar, vai virar 33. Né? Então, quem decide no final das contas é o policial militar. Né? Quem condena é o policial militar. Porque a prova testemunhal é de quem? Do policial militar, que fez a prisão em flagrante. Né? Então, ele prende e ele condena. Porque é com base no depoimento dele que o juiz vai condenar. Isso é louco, né? Inversão de valores. Né? Mas o que eu tinha pensado em falar foi numa questão fora do crime, assim. Considerando, no meu caso, a minha trajetória na defensoria, que foi uma trajetória criminal e mulher em situação de violência, eu posso ver muito bem a questão do artigo 461, obrigação de não fazer. Né? A medida protetiva que a gente faz em proteção das mulheres, a natureza jurídica seria de uma tutela inibitória, quer dizer, uma tutela preventiva. Tutela judicial preventiva voltada para o futuro. A gente não está se importando com a violência que já aconteceu. A gente está querendo impedir que aquela violência aconteça novamente. Né? Então, para preservar a integridade do direito daquela mulher, a gente permite que medidas protetivas sejam determinadas. É a obrigação de não fazer. E isso é algo permitido. Mas qual seria então a diferença para o minority? Qual seria então a diferença do direito penal? Qual é a sanção que a medida protetiva impõe a esse réu? Certamente é uma sanção de ordem muito menos invasiva do que o direito penal. Então, a gente pode pensar num resguardo de direitos, em salvar aquele direito e não, desde que você não tenha do outro lado, por exemplo, uma questão que você vai prejudicar muito a vida, numa ponderação de interesse, você vai prejudicar muito a vida daquele agressor. Também já vi por lá, né? Violência doméstica também. Eu costumava falar na época que era muito difícil com os juízes que estavam lá na época que foram criadas as varas, era muito difícil que a gente conseguisse a medida protetiva. E boa parte das medidas protetivas, elas têm uma limitação bem pequena na liberdade das pessoas. Então, no meu entendimento, eu devia primeiro dar a medida e deixar o cara discutir, espernear e a gente discute depois. Mas isso não era o entendimento, acho que batia um pouco no machismo, me incomodava profundamente uma falta de operação da delegacia, uma incoerência do entendimento da delegacia e do judiciário. A delegacia fazia de tudo para não haver um processo criminal, porque era mais do que era para apurar. Então, convencia aquela mulher que dava para lascar esses caras respondendo o processo criminal, eles seriam presos, os filhos dela, quem sustentaria. Mas eu ouvi sobre muitas mulheres, me inventei. E a justiça dizia o contrário, se ela não fez o processo criminal, não tem medida protetiva. Na minha cabeça, nenhum dos dois estava correto. Porque primeiro uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato dela não ter o processo criminal não significa que ela não precisa de medida protetiva. Até que aquela mulher que ainda não deu conta de um processo criminal é a que mais precisa da medida protetiva, que ainda está acreditando na santidade que acabou lá. Mas não deixa de ser mesmo, uma futurologia, né? Mas agora, quando a gente coloca esse cara
com uma algema eletrônica, aí eu entendo que a gente passou da medida. E a época que eu estava saindo do Nudem, essa coisa da algema eletrônica estava entrando. E eu falava sobre isso e as pessoas queriam me matar, porque o meu pensamento era dissonante com o pensamento da rede que queria proteger as mulheres. Peraí, proteger a mulher sim, mas a que custo? A esse custo? Eu queria comentar a fala, foi da Daniela, a fala da questão da adoção, de novo colocando a população em situação de rua, que tem todos os direitos violados. Nós temos assistido uma coisa horrorosa. Ela entra para o hospital para ter o bebê, e o bebê é tomado, ela tem que sair sozinha, e ela perde aquela criança, porque ela não tem condição de cuidar daquela criança. Esse é o entendimento deles. Então, para proteger essa criança, vale tudo. E aí, ela está em situação de rua, ela é pobre, e as coisas se somam no imaginário das pessoas, e não tem nenhum tipo de atendimento que diga assim, olha, vamos pegar essa mãe, porque de fato um recém-nascido na rua não é uma coisa bacana, ninguém deseja isso. A gente não desejaria nem que ninguém estivesse na rua. Mas enfim, não seria uma coisa assim, olha, não dá mesmo esse bebê para rua, mas vamos pegar essa mãe com esse bebê e vamos proteger os dois e acolher, ao invés de tomar o poder dela, o lado dela de tanto conhecido. Então essa violação com relação às pessoas que são de mulheres, que são de rua. Porque elas vão começar a ter bebê na rua para ir para o hospital. E aí vai ter muito mais risco, muito mais. Porque elas sabem que se ela for para o hospital, ela vai perder filho. Olha que coisa insana. Um outro critério que é usado na questão da infância, eu não sou da infância, mas essa nossa procura ser muito próxima dos outros colegas, né? Porque a gente encaminha. Um outro entendimento muito comum da infância exatamente o que eu digo, nós lembramos ao mundo. Esquece que eu estou conseguindo falar. Eu estou contando um caso muito interessante, assim, triste também. Uma demora que veio do juizado da infância, da justiça social, e é o seguinte, a avó ela criou os 4 netos desde quando eles eram pequenininhos. E a mãe comete um ato profissional, passa 9 anos lá na publicidade pelo preso. E o último filho dela, que chama Carlos, como é que ela comete o ato profissional, ela é presa e a avó vai levar a criança para a mãe orientar. A avó sempre continuou com um laço afetivo em relação às crianças para a mãe, acompanhar o desenvolvimento, tudo, a mãe dava carro, sua mãe, assim, de certa maneira, ela foi presente por todas as crianças. E essa avó passa a criar os 4 netos, sendo o primeiro, que é o mais velho, está envolvido com tráfico, está envolvido com tráfico. A segunda filha, ela passa também a furtar igual a mãe, também tem situação de risco. A terceira filha também passa a furtar e também passa a se prostituir. E o terceiro filho estava neutro. Aí o conselho tutelar atuou, o PAEC, que é um programa de proteção à criança e adolescente, e a família também atuou, e houve uma reunião interna e se decidiu que os quatro menores iriam para o abrigo. Aí os 3 mais velhos conseguiram fugir e o menor está abrigado. E na segunda-feira, eu fiz uma reunião da rede com as meninas, a psicologia, a serviço social da prefeitura,
E elas falaram que foi um consenso fazer um relatório indicando a questão do apegamento, porque a avó não tinha capacidade de cuidar dos filhos, que são pessoas analfabetas, muito simples, e principalmente dos netos, né? E principalmente do Carlos, que é o quarto neto, que é o mais novo, que tem 11 anos, que não está envolvido no tráfico, no crime, nem com droga, nem nada, e eles decidiram assim, que eles permanecessem no abrigo, supor, quando ele estava em situação vulnerável, e ela naquela travou, e é verdadeiro mesmo, essa questão do futuro, né, prever o futuro, eles acham que no último neto que estava. Então a gente começou até a questionar até que ponto essa proteção, sempre conversando com a psicóloga, ela falou assim, Raquel, esse caso, assim, os filhos da lei lavada do crime e a salva. Então até que ponto é importante, assim, parece que criança continuar nesse abrigo, né? Porque a avó vem nesse experimento solicitar mesmo questão de causa da criança. Né? E foi interessante que eu também a mãe está em condicional, foi acolhida por nós, e a mãe assim, é categórica, assim, fala que a avó criou os filhos e que ela passaria a bola tranquilamente para a avó. Então essa situação, assim, a gente ficou muito assustado, porque a gente estava nessa reunião e já estou prevendo que um carro vai se envolver num crime e tudo, então, e a avó está em sofrimento intenso, sabe? E a criança também tem sofrimento. E a psicóloga fala em voltar, mas quando a gente tem uma saúde frágil, né, nesse momento, é importante que ela tenha uma vida para ter acesso também ao serviço de saúde. Mas assim, eu vou estar fazendo uma agora, a favor que essa criança, assim que se fortaleça mais, volte a morar com a avó. E tem mais objetivo aí. Só terminar o que eu tinha esquecido. Outra crueldade do sistema, a gente tem no entendimento lá do Conselho Tutelar, que é o que da infância, que a mãe que não fez o pré-natal, ela não está apta, isso é um dos critérios, ela não fez nem o pré-natal, então ela já não estava cuidando dessa criança, ela está apta para ser mãe. Então, tomar desde pronto, desde o dia que nasceu. E para a população de rua é extremamente difícil fazer o pré-natal, porque não tem endereço certo, fixo. E eu estava pensando essa questão na questão da ocupação dos idosos, que a gente vem acompanhando também nas direitos humanos, que são os outros colegas, não sou eu, mas a gente acompanhou. Essas pessoas que estão na ocupação, elas não são atendidas nos postos de saúde da região, as crianças não são aceitas na escola da região, porque é uma ocupação e o poder municipal dá mesmo. Aquelas que conseguem atendimento, conseguem assim, com endereço do parente, com outro posto de saúde. Então essas mães, essas mulheres grávidas lá não estão fazendo pré-natal. E aí, como é que vai acontecer quando elas tiverem os filhos? Elas vão todas ter que ter as crianças, porque elas estão em ocupação, porque algumas delas participam mais ativamente da movimentação e dos protestos, nós colocando, né, esse bebê numa situação de risco à medida que ela dorme na prefeitura e etc. E o sistema não propiciou nada diferente. O sistema já é feito para expropriá-la. O sistema é feito para isso. Não te dou assistente para o seu filho. Quer fazer uma pergunta? Sobre o ponto de vista filosófico, você colocou aí a questão das crenças, né? Uma coisa que é muito instigante na minha vida, que eu vejo, é esse questionamento que a gente está fazendo. Eu e o Raquel falando lá atrás, então a gente está questionando o sistema. E sob o ponto de vista filosófico, a filosofia é o pensar.
E aí, como é que ficou a dica dentro desse sistema? Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa coisa do pensar e do agir da ação. A questão dessas crenças também são naturais na sociedade. E é bom, de certa forma, não é uma coisa. A sociedade é construída assim. Agora, a partir do momento que você percebe que isso não está satisfatório, que vai ser sempre tem que ser revisto, sempre tem que ser repensado. Né? Então, a chamada é não que não temos que ter crenças ou condições, isso é natural e é bom, mas que não sejam condições que nada as mude, nenhuma ação te toque, nenhuma injustiça te faça sofrer por perceber que tudo está errado. Então, mais no sentido de tentar não ser aqueles livres pensadores, que não é necessariamente subordinação, mas é estar vivo, estar atento. A ideia da filosofia é gerar pessoas que estejam despertas. Né? Ou seja, claro que você vai ter que seguir as regras, é claro que você vai ter que viver na sociedade, é claro que algumas coisas que estão consolidadas vão demorar a ser mudadas. E a filosofia vai nos propiciar isso também, de rever os nossos próprios conceitos, ver como a gente está se posicionando nesse modelo e, claro, contribuir para a mudança positiva. Então, também não ficar passivo, não ser vítima de um sistema. E é óbvio, né? Então, vamos ter que viver em sociedade, vamos ter que viver em certos limites sociais normais. Mas estamos vivos, estamos ligados, não ficar assim mesmo, não ficar assim e vamos deixar acontecer. Para ficar muito cansativo também, a gente está encerrando por agora. Eu queria agradecer o convite que veio, queria deixar um convite para vocês conhecerem a Nova Própria. A gente vai ter um ciclo de palestras no YouTube, está divulgando aí. E o convite é isso, a gente buscar respostas para a vida que a gente tem, para a vida que a gente leva, para a sociedade que a gente está, e para as velhas perguntas que nós temos, o que nós somos, por que tudo isso, por que nós estamos num mundo desse, por que viver, por que sofrer, por que ter injustiças, e o que a gente pode fazer para contribuir com um mundo melhor. Então, eu quero agradecer muito o convite, faço um convite a vocês. Obrigado. Queria também, para finalizar, agradecer e dizer que essa foi uma iniciativa do João Paulo, coordenador criminal, e da Ellen, coordenadora de projetos. Eles tiveram a ideia de a gente ter um espaço de convivência entre defensores, servidores, estudantes, estagiários, para que a gente conseguisse trocar ideia, discutir direito e também discutir filosofia, porque eu acho que a gente está aqui por um bem maior. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência do que significa o que a gente faz todos os dias. Essa questão que a Raquel tinha colocado da falta de subjetividade, às vezes a gente fica muito duro no nosso dia a dia, na nossa profissão. Né? A questão que a Júlia colocou da angústia, às vezes a gente ainda sente angústia, mas muitas vezes aquilo fica normal para a gente para de sentir essa angústia. Então, eu acho que a dor é um veículo de consciência, a dor é algo que faz parte do nosso aprendizado, porque ainda é a única forma como a gente consegue aprender hoje em dia, por conta de a gente não estar tão evoluído assim, com um nível superior de consciência. E eu acho que o fato de vocês estarem aqui, eu agradeço muito a presença de vocês, porque eu acho que a ideia de todo mundo é a mesma, é crescer e é ter uma visão maior e questionar sempre o porquê que a gente faz o que a gente faz e perceber que um filme de ficção científica, né? Muita gente que não conhecia o filme ainda me perguntou, mas ficção científica, o que isso tem a ver? E você perceber que tem tudo a ver com o nosso mundo, né? E você pode, ao mesmo tempo, você está relaxando no filme, ao mesmo tempo conversar e fazer, entender alguma coisa. Vai, você quer falar? Eu conversei combinando para mim com vários servidores, estagiários,
a ideia é existirem vários projetos, né? Eu acho que nisso a gente pode até falar melhor do que eu, assim. De qualquer forma, ótimas sugestões, a gente está sempre aberto a novas sugestões. A ideia é que outros defensores peguem a ideia e lancem isso, escolham um filme, venham aqui debater, tragam um debatedor, né? E é sempre com esse tom de engrandecimento, assim. Então, muitíssimo obrigada ao João Paulo, a Ellen, ao professor Pedro, e pela disponibilidade, ter vindo, por ter participado com a gente, conhecido a professoria, contribuído um pouquinho para divulgar rendimentos tão importantes para a gente. E é isso, eu agradeço a presença de vocês. Até essa hora. Só gostaria de dar uma palavra no final, só para agradecer